Olá, olá, meu aluno, minha aluna. Por enquanto, né? Futuros técnicos, analistas, promotores e procuradores do Ministério Público. Vamos lá iniciar nossa preparação. Decidi fazer esse módulo introdutório para você entender o fundamento, a base ali do Ministério Público. Vamos estudar o Ministério Público na Constituição Federal, antes de explicar a legislação específica, a legislação aplicada ao Ministério Público. Você tem que conhecer realmente essa base, esse fundamento, alguns termos. Então, vamos ter aí em base umas 6 aulas, mais ou menos, em média, sobre o Ministério Público na Constituição Federal, a introduzir o assunto. E quando a gente for explicar a legislação específica, fica bem mais fácil. Já consegue compreender com a maior facilidade. Com qualquer dúvida, pode entrar em contato, não deixe sua dúvida aí guardada não. Envie sua dúvida. A legislação aqui tem algumas coisas novas, é a primeira vez que você está tendo um contato com ela, então você não entendeu, ficou alguma palavrinha lá com dúvida, pode enviar sua dúvida tranquilamente. E aqui no Instagram sempre eu estou postando mapas mentais, os mapas são bons para estar revisando, né? Então bora lá. Esse é o conceito do Ministério Público aí. Constituição Federal, artigo 127. O Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Primeira coisa, você já tem que conhecer, já tem que saber. Professor, o Ministério Público pertence ao Poder Judiciário? Não. O Ministério Público ele não pertence nem ao Poder Judiciário, nem ao Poder Executivo e nem ao Poder Legislativo. E não, professor, não. Ele é uma função essencial à Justiça. É uma instituição permanente. Professor, então o Ministério Público é um quarto poder? Eu tenho o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, o Poder Executivo e o Ministério Público? Não. Apesar de alguns doutrinadores falarem sobre esse quarto poder, mas para a prova, o Ministério Público, instituição permanente, é essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo o quê? Defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis, aqueles direitos que vocês não podem dispor. São esses direitos individuais indisponíveis. Então é o seguinte, ó, vamos introduzir aqui o Poder Judiciário. Ele possui um princípio chamado princípio da inércia. Ele só atua se ele for provocado. Então precisa alguém provocar o Poder Judiciário para ele atuar. E a Constituição estabeleceu algumas instituições. Uma delas é o Ministério Público, outra é a Defensoria Pública, a Advocacia Pública e a Advocacia Privada, os advogados em si. Essas quatro instituições, Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Pública e Advocacia Privada, não fazem parte do Poder Judiciário, não. Elas são funções essenciais à Justiça. Vamos conhecer a diferença de cada uma delas, que é importante. Então, o Ministério Público, já sabemos, né, inclui a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. A Defensoria Pública inclui a orientação jurídica, a promoção de direitos humanos e a defesa em todos os graus judicial e extrajudicial dos direitos individuais e coletivos de forma integral e gratuita aos necessitados. Palavra-chave para identificar a Defensoria Pública, aqui, ó, de forma integral e gratuita aos necessitados. A Advocacia Pública, qual a função dela?
representa a união judicial e extrajudicialmente. Aqui é a palavrinha-chave para identificar a advocacia pública. Então, se a questão falou lá, representa a união judicial e extrajudicialmente, quem é? A advocacia pública, cabendo a atividade de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. Muito importante uma regrinha aqui, ó. Ao Ministério Público é vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. Guarda isso daí, anota. O Ministério Público é vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. Não pode, por exemplo, o Ministério Público representar uma autarquia, uma fundação pública. Não pode. Foi estabelecido que a advocacia pública é que vai representar a união judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe atividade de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. E a advocacia privada, o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. Beleza. Agora vamos conhecer a estrutura do Ministério Público. O Ministério Público ele divide-se em Ministério Público da União, também chamado de MPU, e o Ministério Público dos Estados. Nos 26 estados da federação aí, cada estado tem o seu Ministério Público. O Ministério Público da União compreende o Ministério Público Federal, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Ministério Público Militar e o Ministério Público do Trabalho. Então, vamos esquematizar aqui. Eu tenho o Ministério Público, que é chamado de Ministério Público Comum. Que ele divide-se em Ministério Público da União e Ministério Público dos Estados. O Ministério Público da União compreende o Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e o Ministério Público Militar. Beleza. Vamos aprofundar isso aqui tudo na legislação específica. Aqui eu estou só introduzindo, só para você conhecer. Quando chegar na legislação específica, já tem um conhecimento prévio da matéria. Aqui no MPU, o chefe do MPU é chamado de Procurador-Geral da República, PGR, ele dado aí. É o homem, dizendo assim, PGR. Caso é a mulher, né? Atualmente a PGR é a Raquel Dodge. Já no Ministério Público Estadual é o Procurador-Geral de Justiça. Essa simples informação causa uma pegadinha grande na hora da prova. O chefe do MPU é o Procurador-Geral da República. O chefe do Ministério Público Estadual é o Procurador-Geral de Justiça. Parece, isso é besteira, mas na hora da prova, a banca troca e causa uma pegadinha grande. Se ela falar que o chefe do MPU é o Procurador-Geral de Justiça, está errado.
E se ela falar que o chefe do Ministério Público Estadual é o Procurador-Geral da República, já está errado. Não interessa nem o que tem pela frente. Já está errada a questão. Beleza? Então vamos agora conhecer algumas regrinhas de nomeação, do mandato, do chefe do MPU e do Ministério Público Estadual. Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presidente da República, dentre integrantes da carreira, maior de 35 anos, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de 2 anos, permitida a recondução. Muitas informações, tem que ter um mapazinho mental, né? Sempre faço esses mapas para facilitar a vida de vocês, facilitar o aprendizado de vocês. Então tá aí, mapa completo sobre a nomeação, requisitos, mandato e a destituição do Procurador-Geral da República, o chefe do MPU. A nomeação é feita por quem? Pelo Presidente da República. Mas essa nomeação é após a aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal. Então, quem nomeia é o presidente, mas após ter sido aprovado o nome do Procurador-Geral da República pela maioria absoluta do Senado Federal. Então, cuidado com isso. Duas pegadinhas aqui grandes. Trocar maioria absoluta por maioria simples. Beleza. Isso é facílimo. Agora, a outra pegadinha que pega muita gente, que já foi cobrado pelo acesso numa prova do MPU, e muita gente errou essa questão, foi o seguinte. Ela falou, maioria absoluta do Congresso Nacional. Muita gente marcou como certo. Está errado, é do Senado Federal. Congresso é os dois, é o Senado e a Câmara dos Deputados. Mas a maioria absoluta aqui é do Senado Federal e não do Congresso Nacional. Beleza? Tranquilo. Requisitos para ser PGR. Ser integrante da carreira. Então, ele tem que ser integrante da carreira do MPU. Eu não posso, por exemplo, chamar um defensor público para ser o Procurador-Geral da República, o chefe do MPU. Não. Eu não posso chamar um membro do Ministério Público Estadual para ser chefe do MPU. Não. Ele tem que ser um integrante da carreira. E deve também ser maior de 35 anos. Possuir mais de 35 anos. Beleza. O mandato do PGR é um mandato de 2 anos, permitida a recondução. São várias reconduções. Como assim, professor? Geralmente, eu falei assim, nas legislações que você estuda, o mandato é de 2 anos, permitida uma recondução, né? A pessoa fica 2 anos e é permitido que ele fique mais 2 anos. Já aqui, no Procurador-Geral da República, é permitida a recondução. Então, são várias reconduções. E é, professor? Sim. Então, o procurador, vou mudar aqui a cor. O Procurador-Geral da República, ele pode ocupar aqui um mandato de 2 anos. Após esse mandato, ele pode ser reconduzido para mais 2. Depois, para mais 2, para mais 2, para mais 2 e até não tem limite. É permitida a recondução. São várias reconduções. Cuidado com isso aí. Isso aí já aconteceu na prática já. E a destituição do PGR é por iniciativa do Presidente da República, mas tem que ser precedido de autorização pela maioria absoluta do Senado Federal. Da mesma forma que entra, sai. Para entrar, o Presidente da República nomeia, mas após a aprovação da maioria absoluta do Senado Federal. Para sair, destituição é iniciativa do Presidente, mas tem que ser precedido de autorização pela maioria absoluta do Senado Federal. Beleza. Agora vamos estudar o chefe do MPE,
e do MPDFT. Aí você deve estar se perguntando, professor, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, ele não faz parte, não é do MPU, não? Sim, tá aqui, ó. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, ele faz parte do MPU, mas o chefe dele é o Procurador-Geral de Justiça. Quando a gente vai falar do chefe do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, se refere ao Procurador-Geral de Justiça. É uma exceção aí. Muito cuidado com isso. Então, quando eu falo de MPU, quem é o chefe? Procurador-Geral da República. Quando eu falo de Ministério Público dos Estados, Ministério Público do Distrito Federal, Territórios, o chefe é o Procurador-Geral de Justiça. Mas cuidado, o Ministério Público do Distrito Federal, ele está aqui dentro do MPU, é só uma exceção aí. Muito cuidado. Nessa legislação do MPU, vamos encontrar várias coisas desse tipo. E é aqui onde define os aprovados. Eu sem entender uma exceção dessa daqui, muita gente não consegue compreender. Então, fique atento a isso daí. Vamos lá. Os Ministérios Públicos dos Estados, do Distrito Federal e Territórios formarão lista tríplice de integrantes da carreira na forma da lei respectiva para a escolha de seu procurador-geral, que será nomeado pelo chefe do Poder Executivo para um mandato de 2 anos, permitida uma recondução. Você já percebe uma diferença aqui, né? Tem um mapa mental aqui também sobre o Procurador-Geral de Justiça, é o chefe do MPE e do MPDFT. Nomeação pelo chefe do Poder Executivo. Professor, por que não falou governador? Porque é o seguinte, outra regrinha aqui importante, e anota isso daqui. Ministério Público Estadual, quem é que vai nomear? Governador. Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, quem é que vai nomear? Presidente da República. Foi por isso que a Constituição falou chefe do Poder Executivo. Porque no Estado, quem é o chefe do Poder Executivo estadual? É o governador. Mas já quando se trata do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, quem vai nomear é o presidente da República. Cuidado com isso daí. Então vamos lá. Será formada a lista tríplice e enviada para a escolha do chefe do Poder Executivo. Então vai ser formada uma lista tríplice com 3 nomes e o chefe do Poder Executivo vai escolher quem vai ser o Procurador-Geral de Justiça. Requisitos: ser integrante da carreira. Aqui não falou nada da idade, né? Já no Procurador-Geral da República ele fala, tem que ter mais de 35 anos. No Procurador-Geral de Justiça, não. Só ser integrante da carreira. O mandato, 2 anos. Permitida uma recondução, apenas uma recondução. Cuidado com isso daí. Procurador-Geral da República, são várias reconduções, é permitida a recondução, né? Isso foi o termo que a lei utilizou. Já o Procurador-Geral de Justiça, ele vai ficar aqui o mandato de 2 anos e é permitida apenas uma recondução, mais 2 anos. Professor, ele pode ficar mais 2? Não, pode não. É permitida uma recondução. Já para o Procurador-Geral da República, a Constituição estabeleceu que é permitida a
recondução. A palavrinha que muda tudo, né? Outras regras aí constitucionais sobre o Ministério Público. As funções do Ministério Público só podem ser exercidas por integrantes da carreira, que deverão residir na comarca da respectiva lotação, salvo autorização do chefe da instituição. Então, o membro do Ministério Público deve residir na comarca em que ele foi lotado, salvo autorização do chefe para ele residir em outra cidade. Aí vem aqui outra regrinha: o ingresso na carreira do Ministério Público far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, assegurar a participação da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, em sua realização, exigindo-se do bacharel em Direito no mínimo 3 anos de atividade jurídica e observância nas nomeações à ordem de classificação. Vou explicar aqui também um termo que você tem que compreender. Principalmente na parte de legislação específica, você tem que entender essa diferença. Porque existem os membros do Ministério Público, que é diferente dos servidores do Ministério Público. Os membros, exemplo aí, promotor, aí, vou apagar aqui, pronto, é o promotor, e outro exemplo, procurador. E exemplo aí de servidores, é o que vocês estão estudando, a grande maioria, né? Técnico e analista. Isso aqui você verifica demais, é uma informação simples, mas que também causa muita confusão quando você está estudando legislação específica do Ministério Público. Nos momentos, o texto da lei fala, aplica-se aos membros do Ministério Público. Às vezes ela fala, aplica aos servidores do Ministério Público. Então, guarde isso daí, é informação importante. Então, vamos lá. O concurso aí para membros do Ministério Público, a carreira do Ministério Público, é um concurso de provas e títulos, não é somente prova, é provas e títulos. Tem a participação da OAB, né? Ordem dos Advogados do Brasil. Tem que ser bacharel em Direito e possuir, no mínimo, 3 anos de atividade jurídica. Pronto. Beleza. Vamos agora para as questões. Primeira questão, CESP 2018. A instituição permanente é essencial à função jurisdicional do Estado
a qual incube a defesa da ordem jurídica do regime democrático dos interesses sociais indisponíveis, é essencial função jurisdicional, defesa da ordem jurídica, regime democrático, interesses sociais individuais indisponíveis, é o Ministério Público. Letra E. Viu como é importante esse mapa mental aqui? Essas palavrinhas-chave, você já consegue identificar aí quando é Ministério Público, quando é Defensoria, quando é Advocacia. Segunda questão, FCC 2018. No estrito termo da Constituição Federal, acerca das funções essenciais à Justiça. Letra A. O Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral de Justiça. Opa! MPU tem por chefe Procurador-Geral de Justiça? Não. MPU, Ministério Público da União, o chefe é o Procurador-Geral da República. B. Dentre as funções institucionais do Ministério Público está a de prestar consultoria e assessoramento jurídico para o Poder Executivo. Quem é que lembra? Início da aula. É proibido, não pode, o Ministério Público não pode prestar consultoria e assessoramento jurídico para o Poder Executivo. Informação importante, foi cobrada aí, ó, FCC 2018. Esse aqui já foi cobrado demais, sempre está sendo cobrado aí. Letra C. Os procuradores-gerais de justiça nos estados, Distrito Federal e territórios poderão ser destituídos por deliberação da maioria absoluta do Poder Legislativo, na forma da lei complementar respectiva. Certíssimo, né? O que a gente faltou aqui explicar, né? A destituição do Procurador-Geral de Justiça é por deliberação da maioria absoluta do Poder Legislativo. Beleza. O item D. O Ministério Público não poderá requisitar diligência investigatória na instauração de inquérito policial, haja vista tratar de atividade privativa de delegado de polícia. Está errado, não vou me aprofundar muito agora, porque isso aqui a gente vai explicar na legislação. Mas o item D está errado. O item E. Aos membros do Ministério Público junto aos tribunais de contas, não se aplica a vedação constitucional de participar de sociedade comercial. Vou já explicar esse Ministério Público aí junto ao Tribunal de Contas. O STF já deu o posicionamento dele aí. Está assente na jurisprudência deste STF que o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas possui fisionomia institucional própria, que não se confunde com a do Ministério Público comum, nem o dos estados, seja o da União, o que impede a atuação, ainda que transitória, de procurador de justiça em tribunais de contas. Então, lembra que quando eu fui explicar, eu falei Ministério Público comum, porque o STF entende que existe um Ministério Público especial, que é o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. E não pode um membro do Ministério Público comum, seja da União, seja dos Estados, fazer parte desse Ministério Público Tribunal de Contas. Muitos doutrinadores afirmam que esse Ministério Público Tribunal de Contas recebe apenas o nome de Ministério Público, mas que ele não é basicamente o Ministério Público. Mas a Constituição, no artigo 130, falou: aos membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas aplicam-se as disposições dessa seção pertinentes a direitos, vedações e forma de investidura. Então, o membro do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas vai se aplicar os direitos e as vedações e a forma de investidura que foi estabelecido na Constituição para o Ministério Público da União e dos Estados. O item E fala: aos membros do Ministério Público e junto ao Tribunal de Contas não se aplica a vedação constitucional de participar da sociedade empresarial. Está errado. Aplica-se sim. Porque, como foi falado aqui, ó, aplica-se direitos, vedações e forma de investidura. Beleza. Portanto, gabarito da segunda, item C. Terceira questão.
O Procurador-Geral do Ministério Público Estadual do Amapá 2012. Procurador-Geral da República, chefe do Ministério Público da União, letra A. Deverá pertencer a quaisquer das carreiras do Ministério Público da União ou dos Estados? Opa, pegadinha grande. Procurador-Geral da República, chefe do MPU. Essa é integrante da carreira do MPU e não dos Estados. Está errado o item A. Será escolhido pelo Presidente da República em lista tríplice? Não. Essa lista tríplice é falada do Procurador-Geral de Justiça e não do PGR, não do Procurador-Geral da República. C. Cumprirá mandato de 2 anos, permitido a sua recondução, sem limites de vezes. Certíssimo aqui o item C. D. Poderá ser destituído pelo Senado Federal mediante proposta da maioria simples da Câmara dos Deputados. 2 erros, né? Não é maioria simples, é maioria absoluta e não é Câmara dos Deputados, é Senado Federal. E o item E, deverá ter no mínimo 45 anos de idade. Não. Mais de 35 anos. Não 45 anos. Pronto. Quarta questão, CESP-MPU 2013. Cabe ao governador do Distrito Federal nomear e empossar o Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Certo ou errado? Errado. Como foi falado, Distrito Federal e Territórios, aqui, ó. Ministério Público, Distrito Federal e Territórios é o Presidente da República. Agora, se fosse o Ministério Público Estadual, era o governador. Pegadinha grande. Aqui é o Presidente da República. Errado. Quarta questão. Quinta questão. O Procurador-Geral da República será nomeado pelo Presidente da República, certo até aqui, né? Após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional. Certo ou errado? Errado. Não é Congresso Nacional, é Senado Federal. Essa questão muita gente errou. É realmente uma pegadinha boba. Imagina aqui, ó, eu acabei de falar na aula sobre as pegadinhas, explicando sobre isso daqui, e acredito, me confesse aí você, que teve gente que caiu nisso dessa pegadinha. Agora imagina na prova, com todo nervosismo, toda ansiedade. Então é por isso que você tem que ter muita calma. É por isso que realmente eu parei para fazer essa base aqui do curso. Então, primeiro explicar esse perfil constitucional, explicar alguns termos, algumas regras. Quando a gente for explicar a legislação, vai ficar bem mais fácil. É uma legislação densa, você tem que estudar ela com muita calma, paciência, porque é extensa, tem algumas regrinhas em vários momentos. Existe uma regra para um cargo, para outro cargo, então tem que ser realmente com calma. Vou estar aqui facilitando com mapas mentais, com dicas. Qualquer dúvida, como eu já falei, pode entrar em contato. Então, com isso, o trabalho tem que estar errado, né? A gente finaliza nossa primeira aula. Próxima aula, mais regrinhas aí, introdutórias, fazendo a base aí para você entender o Ministério Público. Beleza? Forte abraço aí e bom